Olá pessoal, bem-vindo ao Enigmas. Eu sou Kátia Gaia. E eu, Cris de Pascoal. Está começando mais um programa aqui na TV Mundi, onde o normal é ser diferente. O normal é ser paranormal. E o assunto de hoje é muito interessante. O livro de Enoque. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo Eduardo Nunes de Carvalho. Ele é auditor e pesquisador. Mas antes de conversarmos com este nosso convidado, vamos para um rápido intervalo? Estamos de volta com Enigmas. E para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envie um e-mail para enigmas@tvmundi.com.br. Eduardo, seja bem-vindo ao Enigmas. Gratidão por sua presença mais uma vez. Gratidão, Eduardo, vamos falar um pouco de Enoque. Sim. Quem é Enoque? Explica para o nosso internauta. Na Bíblia, Enoque é descrito como um patriarca que, num determinado momento, foi arrebatado aos céus e com Deus conviveu e andou com ele. Né? O que trata o livro de Enoque especificamente? O livro de Enoque, ele trata de várias coisas. Antes é importante salientar que ele não faz parte da Bíblia oficial. Correto. E foram descobertas várias versões, uma na Etiópia, outra na Europa, que é a versão eslava, e outra em Qumran, aí é o manuscrito de Qumran, né? Esse livro ele explica um pouco sobre a origem do mundo, explica sobre a origem do ser humano, conta como é o céu e o inferno, mais ou menos como nós conhecemos, por exemplo, na Divina Comédia, de Dante Alighieri, só que escrito muito antes, né? Uhum. E é um livro que aborda outras questões especiais, por exemplo, a queda dos anjos. Correto. Mas antes de falar da queda dos anjos, que isso vai ser assunto para a Kátia de Gaia, eu gostaria de saber de você, que é um pesquisador, ele tinha contato com extraterrestres? Ou intraterrenos? Bom, na descrição do livro de Enoque, comenta que ele foi arrebatado aos céus e com Deus caminhou, né? Ele não só caminhou com Deus, ele teve uma função especial, ele se transformou no super anjo Metraton, ou seja, o grande escriba. E depois ele retornou para ensinar a humanidade novas técnicas, novas habilidades, ou seja, ele se tornou um líder que conduziu a humanidade a novos caminhos, né? Correto. O fenômeno em que ele foi arrebatado é descrito como um carro de fogo, um Merkabah, como a gente vê no sânscrito, né? E isso é um processo que acontece quando você atinge essa integração com o cosmos, com o grande Criador. Um fenômeno luminoso acontece e você desaparece. Correto. Então, para a visão externa, é muito similar ao ter visto uma nave ou um equipamento especial. Por isso, então, eu não afirmo nem confirmo, né, se houve um disco voador ou se houve uma ave especial, mas houve sim um fenômeno que dá margem a várias interpretações. Né? Correto. Ele disse que voltaria. Quando você fala de Enoque, você tem que pensar que Enoque, entre os povos da Grã-Bretanha, era conhecido como Idris. Se você ir para o Egito, era conhecido como Terut, ou Tote, ou Mercúrio, ou Hermes. Se você ir para o Oriente Médio, era Cadmus. Se você ir para a Grécia, era Pitágoras. Ou seja, é como se fosse um arquétipo de um ser de alta estirpe, elevadíssima, que esteve na sociedade e conduziu a sociedade a uma evolução do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista espiritual, em que ele encerra a missão num determinado momento e comenta ou dá a esperança do seu retorno. Correto. Então, a ideia do retorno de Enoque ela é uma ideia muito próxima também ao próprio retorno de Cristo, o retorno de Maitreya, e é uma mensagem importante para manter a humanidade com esperança e fé no seu trabalho. Né?
Olha só, interessante. Nessa questão patriarcal, que na questão de Enoque, qual é a mensagem principal do livro dele? No seu ponto de vista. Olha, a mensagem, eu acho que a consequência principal do livro de Enoque, apesar dele não fazer parte da Bíblia oficial, é que ele deu ao rei Salomão as bases para a determinação da religião atual do judaísmo, cristianismo e islamismo, que é o quê? A crença num Deus único, o monoteísmo. Então, o monoteísmo, ele veio da base enoquiana. A base enoquiana é a mesma dos essênios. Os essênios também seguiam a base enoquiana. Aliás, Enoque tinha o ano solar, ele não tinha o ano lunar. O cálculo dele do ano era muito mais preciso do que o que se usavam a sociedade corrompida na época do rei Salomão, que ele tentou corrigir e tudo, usava o ano lunar. Então, isso tudo foi corrigido, né? Correto. Uma pergunta, assim, porque eu já dei uma vasculhada no livro de Enoque, e ele fala muito dessa luta do bem e do mal, né? Nós devemos nos preocupar com essa luta do bem e do mal ou não? Acho que a questão da luta do bem e do mal, ela é uma luta de lideranças que estão conduzindo a construção do planeta e do ser humano, né? Isso leva a gente a pensar que existem sim seres elevados observando o acompanhamento da Terra. Nós vimos aí o próprio professor Ademar Ramos comentar sobre a questão dos intraterrenos, né? E outros falarem sobre seres intergalácticos que estão acompanhando, observando a evolução do planeta. A grande conclusão é o seguinte: não se preocupa nem em estar do lado bem, do lado do mal, se preocupa sim com o seu senso de dever, seu senso de evolução, de aperfeiçoamento comunitário, aperfeiçoamento pessoal, aperfeiçoamento de um país, aperfeiçoamento de uma família. Então procura trabalhar com o seu dever. Esse autoconhecimento tão falado dentro da eubiose, nós sabemos que você é da eubiose, é importante para que a gente consiga aperfeiçoar esse trabalho no planeta? Aí vem uma outra coisa importante. O que é de tão incômodo no livro de Enoque? Uma das coisas mais incômodas que diz que a salvação vem de Deus. Deus te dá a salvação. Na verdade, a salvação está em você. Você tem o ser divino, está no seu cerne. E à medida que você encontra essa força interior, você encontra as ferramentas necessárias para você se superar e atingir a evolução. Esse Merkaba, esse veículo, né, de luz, que é uma manifestação do próprio ser essencial, todos podem alcançar? Evidentemente, cada pessoa está com o seu determinado estágio de evolução, né? São das mais diferentes, mas todos têm a centelha divina, portanto, todos têm como atingir isso num determinado momento. Qual a ligação de Enoque com essa questão de Atlântida e Lemúria? Tem alguma ligação? Dentro da história, da humanidade, a Lemúria veio antes, para depois vir a Atlântida, e a Atlântida ela caiu para estarmos no planeta como vivemos hoje. A queda da Atlântida ela foi estagiada em vários momentos. O que a queda dos anjos, o relato do livro de Enoque, que vamos dizer que Enoque conviveu antes do dilúvio, né? Correto. Tem a ver com o seguinte: ele comenta da vinda da queda dos anjos que trouxe tecnologia, trouxe um conhecimento, um perigoso conhecimento ao ser humano. Ou seja, em algum momento eles entenderam que o ser humano estava preparado para absorver aquela tecnologia. E também em algum momento eles desceram e passaram a ser protagonistas do uso dessa tecnologia das lideranças do planeta. Conclusão, isso criou uma confusão. Essa confusão tirou a ordem evolutiva que estava se construindo na Atlântida, e ela sim foi a verdadeira causa da queda da Atlântida, e não a expulsão do paraíso, e não oculta aos deuses falsos. Na verdade, uma coisa foi consequência da outra, né? Correto. O que você diria ao nosso internauta nesse momento presente, onde grandes modificações estão aí assolando o nosso planeta? Por todo esse conhecimento do livro de Enoque. Não, o livro de Enoque ele também é profético, né? Então, ao mesmo tempo que fala do retorno, né,
a retorno da divindade, que mostra que a humanidade não está abandonada. Então, acho que essa é a mensagem principal, vocês não estão abandonados. Então, Olha, gente, é isso uma busca de autoconhecimento, gente. bacana, né? A gente saber que temos alguém que salvaguarda e que também nos dá um amparo para crescer, né? E aí, isso é importante também. Nós temos diferentes religiões, temos diferentes crenças. Sigam as diferentes crenças conforme a que mais vocês se harmonizam. Mas todas elas evocam uma divindade, um ente superior que está nos ajudando nisso, né? Bom, gente, agora fique com Cátia de Gá e vamos para um rápido intervalo. Voltamos ao Enigmas e antes de qualquer coisa gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado, de TV e interfonia. Acesse o site e conheça toda a linha de produtos www.segmagem.com.br. E voltamos com esse tema interessantíssimo aqui com o nosso convidado Eduardo. Eduardo, bem-vindo novamente. E eu gostaria de falar com você sobre alguns pontos que você ressaltou no primeiro bloco. Metatron, ele é conhecido como a hierarquia superior, aquele que vê a face de Deus. Então, ele está ligado por qual estudo que tem essa relação de Enoque e Metatron? Acho que o mais importante é a gente ver o que eles nos trouxe, né? Certo. Uma das coisas muito estudadas pelo anjo Metatron, né? São as chaves de Enoque. Certo. 64 chaves de Enoque, que comenta muito sobre como fazer com que as 7 trombetas dos anjos previstas no Apocalipse se harmonizem e determinem um novo estágio evolutivo, um novo estágio dimensional, né? Então, certo. acho que está o plano previsto com Enoque, com Metatron, Idris, a nomenclatura que for utilizada é uma coisa que vai, de uma forma ou de outra, convergir ciência com fé. Ou melhor, ciência e religião. Na hora que você conseguir convergir, você entender o que a religião está dizendo, e você pegar a frieza da ciência e ter um mental superior que consegue conciliar isso e harmonizar, no momento que essas coisas ganham uma sinergia, essa sinergia vai entrar num turbilhão e o planeta como um todo, e todos os seus seres viventes, liderados pelo ser humano, claro, vão passar por um estágio superior. É uma coisa que leva tempo, não é para agora, não é previsão de 2020, não, o mundo não vai acabar em 2012, não vai acabar em 2020, nem em 2024, nem no ano 3000, mas muitas coisas vão acontecer e a gente vai, quem está vivendo, quem está nessa espaçonave gigantesca aqui, né, vai ter uma sensação de um turbilhão, é uma coisa emocionante. E por hora nós não vamos ouvir o soar da trombeta. Não, está longe ainda. Longe. Isso é muito bom. Então assim, Enoque, ele não desencarnou, ele ascendeu? Exato. Ascensão. Ou seja, numa linguagem bem mais simples, foi para o céu sem ter que morrer, sem ter a dor da morte. Perfeito. E me fala uma coisa sobre queda dos anjos. Então está totalmente associado a Enoque. Conta um pouquinho para a gente entender o processo. A associação com Enoque foi mais por ele ser uma testemunha do processo, mas a queda dos anjos foi uma cisão que houve nas lideranças divinas. Ou seja, num determinado momento, um dos líderes não concordou com o processo e resolveu se revoltar. E aí, quem se associou a eles eram o que o livro de Enoque associa como anjos decaídos, ou seja, moralmente decaídos por não aceitar a ordem regente, mas tecnologicamente muito avançados. Então, é um desequilíbrio mesmo, desequilíbrio de força. Se for dar um nome, né, a gente vê falar em Lúcifer, eu diria que Luzbel seria uma nomenclatura mais adequada, Lúcifer seria o portador da luz, Luzbel é essa luz que tem esse papel importante, e luz a gente sabe que é conhecimento, luz a gente sabe que é caminho para a evolução, então por que o portador da luz é o mal em si? É o mal porque houve um confronto, houve uma queda, uma luta de polaridades entre o bem e o mal, entre situação e oposição.
essa queda vindo a acontecer na Terra, descrita aí como Monte Hermon, né, por onde Sim. tudo começou, né, essas hostes, elas não eram qualquer pessoas, eram elites, asuras, ou seja, membros que nasceram do hálito divino, ou seja, membros que nasceram diretamente do divino, do ente superior, e portadores do livro, ou seja, asura. O que é portador do livro? Portador do conhecimento. Então, você ser filho do próprio ente divino e ser o portador do conhecimento. Quer dizer, são E dentro dessa coisas relevantes, pesquisa né? de Enoque e a sua, onde afetou a humanidade? O que tem afetado até hoje a humanidade essa queda? Eu falo muito nas palestras o seguinte: nós vamos sair daqui de São Paulo para Campinas. Você prefere ir numa tartaruga ou você prefere ir a cavalo? Só que você nunca montou num cavalo e a tartaruga você já está acostumado com a mansidão. Claro que eu estou falando de uma tartaruga grande, né? E aí você respondendo, dependendo da sua resposta, você está votando a favor ou contra a decisão dos anjos caídos. Eu explico. Se você optou por andar a cavalo em alta velocidade sem nunca ter andado a cavalo, você optou pela queda dos anjos. Se você optou, não, eu prefiro ficar na tartaruga, andando a passos milimétricos, mas que vou chegar com segurança, então você estava na ordem regente. Isso significa, então, que andar a cavalo é assumir riscos muito maiores do que eu já tinha assumido antes. E foi o que aconteceu. Da mesma forma que a humanidade teve um quanto qualitativo de tecnologia, ela caiu. A Atlântida literalmente afundou, aconteceu o dilúvio, e Deus castigou, e aí vem uma coisa interessante, né? A idade dos patriarcas. Antes do dilúvio, a idade dos patriarcas era próxima de 1000 anos. Depois do dilúvio, elas começaram a decair. É verdade. A idade, porque naquela época se entendia que a idade terrena era símbolo de uma boa vida. Símbolo de boa vida quer dizer, eu posso viver mais se eu ter uma boa vida. E com qualidade, né, que a gente fala, vida e qualidade, né? Uma vida crente em Deus. Hoje os tempos mudaram, a gente já tem uma outra visão, então a história das vidas longas dos patriarcas mudou, né? Mas a punição dos deuses, no momento, falou dos 120 anos, por isso que a idade dos patriarcas começaram a cair sensivelmente após o dilúvio, né? E essa singularidade, ela veio num conjunto, né? Até mesmo pela interiorização e a forma como você externaliza suas emoções. Os anjos, até hoje, você acredita que eles estão aqui presentes, mais na luz ou mais nas trevas? Tem ambos. É? Tem ambos. A questão toda é o seguinte: você tem o poder nas mãos. Você decide a quem você quer se sentir atraído. Você quer se sentir atraído pela tentação? Vai se sentir atraído e vai buscar para ti as tentações. Então, hordas do mal vão te atrair, vão se ligar a você, mas porque você, pelo seu comando mental, você atraiu. Mas você também pode atrair as coisas boas, você pode atrair a luz de Maria, a luz divina, a luz do amor, e a sua vida se transformar. Você pode também trazer a luz de um kshatriya, de um São Jorge, de um guerreiro, e você vai ter uma vida de trabalhos dinâmicos, trabalhos que envolvem guerras, que envolvem lutas, né? Então tudo depende de você, né? E você, através do autoconhecimento, acredita que as pessoas podem encontrar este caminho do bem? Sem dúvida. E do mal? Saiba que tem um preço. As leis são imutáveis, né? Eu gostaria que você passasse, por favor, a informação que é singular, porque as suas pesquisas, elas estão ligadas à eubiose. Sim. Então, o que é a eubiose? Eubiose, no grego, saber bem viver. Sim. Então, ela é uma escola iniciática, uma escola de mistério, em que as pessoas que adentram a escola estudam, fazem estudo comparado de ciência, religião, filosofia. É um estudo equilibrado, é um estudo que procura extrair a verdade disso tudo, né? E buscar o autoconhecimento, essa força interior que emerge da gente, como nós sendo partícipes, protagonistas de nosso próprio futuro, né? Eu até te fiz essa pergunta do bem e do mal, porque as pessoas às vezes usam o conhecimento, infelizmente, para o mal. Mas eu acredito que se ela se aprofundar no autoconhecimento, como você faz, está nos explicando, claro que é luz e é o positivo, não é mesmo, Eduardo? É mais do que isso, foque-se no dever. Perfeito. Dever da sua função, que o bem virá
naturalmente. Naturalmente. E os seus contatos para que as pessoas conheçam suas palestras e também os estudos da eubiose? E-mail encarvalho@ig.com.br, né? E o site da eubiose é www.eubiose.org.br. Perfeito. Bem, vamos para um rápido intervalo e já voltamos? Estamos de volta com o programa Enigmas, mas infelizmente a nossa pauta acabou. É verdade, mas no próximo programa, novos convidados, novos assuntos e interessantes como este. Muito obrigada, Eduardo. Gratidão, Eduardo, gratidão. Eu que agradeço a vocês, a Rossana e a Dari e a Arabel que me puseram em linha com vocês e a oportunidade cedida. Nós aqui agradecemos, gratidão. Fica aberto aí espaço para outros temas. Obrigada. Obrigada, gratidão.